Olá a todos, mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes conosco na TV Cresce, Canal 8. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui para levar conhecimento, conteúdo para todos os nossos amigos corretores de imóveis. Por isso nós estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso quadro Construção Civil. Mais uma vez, então, agradecendo a todos e pedindo que vocês continuem compartilhando nas suas redes sociais, curtindo o nosso trabalho, que isso é muito importante para que nós continuemos a criar conteúdo para todos vocês. Estamos aqui hoje num momento especial porque nós vamos trabalhar um tema hoje que é mesclado de tecnologia e construção civil. Por isso nós temos aqui o Marcelo Ciclo, que tem cuidado dessa parte nossa de tecnologia, e o Carlos Lima, que é o nosso amigo também, que tem cuidado da construção civil. E eu vou pedir ao Marcelo que apresente com todo carinho o nosso convidado de hoje, Marcelo. Legal, acho. Vale a pena dizer que além de corretor de imóveis, atuante há muitos anos, eu fui gestor predial, então de um prédio comercial, fui gestor predial de um prédio residencial também, então essa parte de gestão predial ela tem uma conexão muito grande com a parte de corretagem de imóveis. Então nessa experiência que eu tive a oportunidade de conhecer o Marco Oliveira, que é um produtor de conteúdo também, produz bastante conteúdo sobre essa parte mais de eletricidade predial, então também as pessoas podem acessar os canais do Marco Oliveira, e ele é o diretor da IEP Brasília, que faz vários trabalhos relacionados a essa parte de eletricidade predial, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre essa questão de carros elétricos, o que os prédios residenciais novos, os que os prédios residenciais que já estão estabelecidos, prédios comerciais estão fazendo, têm que fazer para se adaptar para essa nova realidade, que é um mercado ainda pequeno, mas bastante crescente dos carros elétricos. Então, bom contar aqui também com o meu colega Carlos Lima, corretor de imóveis, especializado em imóveis de alto padrão, né, Carlos? Sim, não só alto padrão, né, mas também eu costumo trabalhar com imóveis populares, imóveis dentro do Distrito Federal, né? E é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Reunido aqui nessa mesa, né? Para entrevistar aqui o Marco. E quero agregar, né? Trazer informações para os corretores de imóveis, nós que estamos aí no mercado de lançamento, porque vem ocorrendo aí um crescimento muito grande de imóveis novos, embarcando muita tecnologia, e isso está encantando muito o cliente e a gente precisa dessa informação. Legal. E aí, Marco, obrigado por ter vindo, então, aceito o nosso convite aqui. Certamente, como você é um grande especialista do segmento, a gente até tem que restringir um pouco o tema, porque senão a gente fica por horas aqui conversando, né? É muito grande. Bom, eu inicialmente gostaria de agradecer o Cresce. Eu volto a essa casa depois de alguns anos, como o Marcelo comentou, eu fui corretor de imóveis, durante muitos anos aqui em Brasília, né? E depois resolvi voltar na minha área nativa, que é a área industrial. Trabalhei 25 anos na área siderúrgica, né? Fazendo projetos, inclusive, projetos no Japão, projetos em São Paulo, onde reside a siderúrgica, né? Que ela fica em Cubatão, Companhia Siderúrgica Paulista. E, em cima disso, a gente começou a trazer essas novas tecnologias e até essa nova manutenção, que a gente chama de manutenção preditiva, ou seja, uma manutenção antecipatória, né, para a área condominial, né? Então, já há alguns anos a gente está na área, migramos para essa área e realmente estamos tendo bastante retorno dos gestores, dos síndicos, entendendo um pouquinho mais sobre essa caixa preta, vamos dizer, que é toda a parte elétrica que compõe uma área predial. Então, mais uma vez, é um prazer e fico à disposição de vocês aí. Bacana. Nós estamos numa conversa prévia aqui, porque o nosso foco hoje é o seguinte, é entender carros elétricos, a tendência é que o mercado vai caminhar para isso. E as estruturas que nós temos hoje de construção civil estão preparadas para isso? Tem como prepará-las sobre isso? Haveria um custo adicional? Então esse é o nosso, vamos tentar entender como é que funciona esse mecanismo. Inclusive o Marcelo até tem uns dados estatísticos sobre carros elétricos. Sim, quando a gente fala em termos, a gente está falando aqui em termos de Brasil, e claro, nós vamos focar no mercado imobiliário, não no mercado automobilístico, mas em 2022 foram vendidos no Brasil 49.245 carros híbridos elétricos. Isso aí daria 2,5% do total. Quando a gente está falando de quase 2 milhões de veículos, quando a gente está falando de carros 100% elétricos, dá 8.460 unidades
somente, que daria 0,04% do total. Então, é um assunto ainda muito em crescimento aqui no Brasil. No entanto, nos principais shoppings aqui de Brasília, que é uma cidade bem moderna, bem desenvolvida, a gente já vê que esses shoppings já estão preparados e a legislação aqui do Distrito Federal, acredito que a legislação de outros estados, também obrigam que, além de vagas para deficientes, vagas para bicicletas, vagas para motos, vagas para idosos, então esses novos prédios residenciais e comerciais já tenham vagas especificamente destinadas para isso. Mas aí, Marco, a gente queria então entender esses casos concretos. A gente sempre fala aqui para um público nacional, então tem esse bairro de Águas Claras, que é um bairro que é predominantemente formado por prédios, então são prédios muito altos. Aqui no centro de Brasília, onde a gente está, são prédios de 6 andares, mas já lá em Águas Claras você prédio de 15, 18, acho que até 20 andares tem prédios lá. Então, como é que está o desenvolvimento? Você está tendo muita demanda para instalar esse tipo de serviço, seja por parte dos condomínios ou por parte dos apartamentos, dos proprietários individualmente? Então, Marcelo, é importante ressaltar também, a gente colocou muito aqui o ponto da questão residencial, mas um ponto que a gente observa que tem crescido bastante é a parte comercial, né? Então, as pessoas eles estão começando a visualizar esse tipo de coisa. Por exemplo, existem já supermercados aqui em Brasília que já estão colocando em seus estacionamentos estações de recarga. Então, a pessoa vai lá de graça, né, para o carro e abastece. E isso acaba sendo um chamariz importante e interessante, né? Porque geralmente quem vai ao supermercado fazer uma compra, geralmente fica no mínimo uns 30 minutos, né? 30, às vezes 1 hora no supermercado. Então ele passa a ser um ponto importante, como você colocou. E isso os corretores também têm que ficar atentos, porque quando a gente fala de residenciais mistos, né, que envolve muitas vezes um residencial, um comercial e uma área de shopping, esse estacionamento já pode vir provido desse tipo de estação de recarga. Então, isso passa a ser um argumento importante de venda até para o corretor de imóveis. Fala assim, olha, esse empreendimento ele vai ter vagas. Então, o comerciante que vai estar comprando essas lojas ou alugando, ele vai ter uma condição diferenciada dos demais, né? Então, referente ao seu questionamento, Marcelo, vários condomínios já têm nos solicitado, de vários bairros aqui de Brasília, um estudo inicial para verificar se tem essa possibilidade de instalação, como seria essa instalação, qual é o custo dessa instalação, o que é necessário para essa instalação. Então, inicialmente, a gente presta essa consultoria, antes de mais nada, para saber se existe essa disponibilidade para instalar as estações de recarga. Nós temos até discutido aqui que o corretor tem que saber fazer essa leitura, o que agrega ou não valores ou condições mercadológicas para aquele imóvel que está tentando transacionar. Quer dizer, se ele tiver essa leitura e entender esse mecanismo, ponto para os dois lados. Não adianta a pessoa investir numa tecnologia de ponta como essa, se o corretor, na hora de apresentar esse imóvel, não tirar proveito disso. Sim. Um investimento tosco, não valeu a pena. O corretor de imóveis ele precisa o tempo todo estar verificando quais são os valores agregados àquele imóvel, né, e passar isso para o cliente, para o comprador. Né? Então, com o comprador, ele precisa entender quais são esses valores agregados. Então, tem um custo para isso. Né? E falando de custo, eu gostaria de perguntar para o Marco, viu, Marco? Hoje, em média, quanto é para instalar uma estação de carga para um carro elétrico? Então, Lima, isso é uma pergunta bem pertinente. Nós temos duas condições para fazer a instalação de uma estação de recarga. A primeira condição que seria mais favorável é nós utilizarmos a própria energia elétrica desse consumidor, seja de uma residência, seja de um imóvel ou de qualquer tipo de residencial, né? Então, com isso, todo o custo de instalação ficaria a critério dessa pessoa que está querendo colocar a estação. O condomínio não se envolveria com nada. Ele apenas acompanharia a parte de encaminhamento, de infraestrutura, por onde que tem que ir esse cabo, quais são os riscos, a parte de segurança. Nós temos uma norma que foi aprovada em abril de 2022 da ABNT, né? Que é a norma 17019, que ela trata justamente sobre essa questão de segurança elétrica da área predial.
né? Então, essa é a primeira condição. A segunda condição, em não havendo condição de instalar no cliente final, seria pegar, então, essa energia do condomínio, da área do condomínio. Pegando da área do condomínio, também é feito todo um procedimento que nós fazemos para fazer a verificação se existe energia, que tipo de estação vai ser colocada, quantas estações vão ser instaladas, e aí se cria uma bilhetagem, ou seja, que não é justo uma pessoa que não tenha carro pagar a energia que a pessoa esteja consumindo. Mas vai depender de cada critério, cada gestão do condomínio para fazer esse tipo de ajuste, né? Então, partindo da sua pergunta, hoje a gente pode considerar, em termos de o estudo inicial, essa consultoria inicial, depois a parte de materiais, a parte de instalação e, no final, o comissionamento, que é a validação de todo esse sistema, algo em torno de R$20 mil, né? Então, agora, se for feito num condomínio, e aí colocado algumas estações, esse custo ele realmente fica muito pequeno, porque a gente vai dividir, por exemplo, por todos os apartamentos, vai para uma assembleia, é aprovado, então todos os apartamentos. E as pessoas, no futuro, quem for colocando o carro, vai usufruindo do sistema num custo bem interessante para o condomínio, né? Então, mais ou menos margeia nesse valor. Você falou dessa bilhetagem. Como é que funciona? Seria um aplicativo? O proprietário daquele imóvel, ele encosta o carro de consumo. E coloca, tem uma senha, alguma coisa assim, um aplicativo? É assim que funciona? Então, as estações hoje elas já são providas de uma tecnologia de leitura desse consumo de energia. Eu não preciso instalar nenhum outro equipamento. Então, quando eu estaciono o meu carro, eu vou fazer o login, né? Eu vou fazer a liberação dessa energia. Então, através de um cartão RFID ou através de um próprio aplicativo desse fabricante, eu habilito essa carga. A partir desse momento, como eu estou cadastrado no sistema, porque existe uma plataforma web que ela vai reconhecer, aqui o Marco tem um carro, que ele mora no apartamento 1301 do bloco B. Então, ele vai fazer essa bilhetagem, essa contagem de gasto de energia. Todas essas informações, elas vão para o aplicativo do Marco, que está usando, e vai também para essa plataforma web. E no final do mês é gerado um relatório para o gestor, informando tudo que o Marco e os demais apartamentos que usaram essa energia vão pagar no seu boleto mensal do condomínio. E não pune, vamos dizer assim, de certa forma, entre aspas, os moradores que não utilizaram do sistema. Então, é um sistema bem inteligente, vamos dizer. Isso aí nós falamos agora de uma visão extremamente condominial. Já esse outro posto é colocado no shopping, que o consumidor vai utilizar sem nenhum custo, é lógico que seria tudo debitado para o dono da empresa, mesmo que seja num shopping. Se uma loja quiser bancar esse custo, teria uma bilhetagem só para ele. Sim, por quê? Porque a ANEEL, ela hoje não permite que se venda energia elétrica. O que eu estou consumindo ali seria uma venda de energia elétrica. Eu posso vender serviço. Okay. Então, de alguma forma, se ele montar alguma estrutura em que ele está vendendo um serviço e não energia elétrica, ele poderia até cobrar. Mas os valores são tão pequenos, irrisórios, que não compensa. É melhor ele dar isso para o seu cliente como uma forma atrativa, né? Porque você imagina, eu tenho um carro elétrico, eu vou no supermercado. Em qual supermercado? Se meu carro já está lá com a bateria já com 30%, 40%. Em qual supermercado eu vou? Mesmo que seja mais caro, eu vou no que tem estação de recarga. Então, são diferenciais que são criados que são interessantes. O mesmo com o corretor. Se um cliente seu, você vai mostrar um imóvel para ele que tem um carregador, 2 carregadores no prédio, claro que você vai direcionar para isso, para essa necessidade. Sim, isso aí vai ajudar muito na comercialização daquele imóvel, né? Muito bem. Diga, Marcelo. É claro também, essa questão, os preços de carros, né? A gente pega como referência, tem aquele carro que é o 500 da Fiat, o carro, a versão elétrica dele custa R$250 mil. Que é considerado barato. Barato popular. Dentro do universo é o armário popular. Né? Dentro do universo de carros elétricos. Mas hoje já existe os carros da Jack Motors, que estão na casa de 140, 150 mil reais. O Marco, por exemplo, fez referência a um cliente dele que tem um Jaguar, eu acredito já seja um carro na casa de uns 700 mil reais. E o carro mais caro disponível no mercado brasileiro já é uma Mercedes AMG, 100% elétrica, e ela custa R$1.400.000. Então, eu acho que o empreendimento comercial que disponibiliza isso, certamente ele já está disponibilizando para um público extremamente restrito,
com uma renda extremamente alta. Então, você ter esse cliente no shopping, o Marco falou, por um custo muito baixo, certamente é um cliente que tem bastante dinheiro disponível para consumir nos restaurantes, consumir nas lojas. Uma dica para os corretores, quando você for mostrar um imóvel, olhe primeiro o tipo do carro que o seu cliente tem. Se o carro dele for elétrico, você vai ter dificuldade de achar um prédio que se adeque a ele, vai ter que chamar para fazer essa adaptação. Sim, verdade. E um outro ponto também importante que a gente não pode esquecer, que nós estamos falando por enquanto de pessoa física. Quando a gente entra para o lado da pessoa jurídica, que são caminhões, que são ônibus, toda essa eletrificação dessa frota é uma tendência. Hoje, né, a gente vê em vários países do mundo, já, por exemplo, a Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo hoje, todos os veículos dela já são elétricos. Já com tendência, já, os Estados Unidos é o maior país que mais produz carro elétrico e consome. Então, essa tendência de ter agora os postos de reabastecimento nas estradas, né? Já tem estradas no sul, em Santa Catarina, já ligando pontos equidistantes em que você pode fazer uma viagem tranquilamente, porque um carro hoje desse, ele consome em torno de 350 até 400 quilômetros ele consegue rodar. Se eu tenho postos parados em algumas distâncias, eu já posso utilizar desses postos que são as famosas cargas rápidas que a gente fala, né? Ou seja, carrega em 45 minutos, 1 hora no máximo. A pessoa para tomar um café, tomar um lanche, descansar um pouquinho, já abastece o carro. Aí esse abastecimento é pago? Não é pago. Nas estradas também não são pagos. Então isso aí é aquilo que eu falei, não pode vender energia. Não é possível, nesse momento, vender energia. Então, fica lá disponível. Se ele vender um serviço de alguma forma, ele consegue até cobrar, mas não compensa também, né? Então, por enquanto, a gente está começando a engatinhar ainda, né? Nessa área, né? Então, muitas coisas novas surgindo e tal, né? Então, é que nós estamos pensando aqui muito no imóvel residencial que o corretor trabalha com particular, mas eu tenho que pensar que no nosso mercado você tem muito imóvel comercial. Sim. Então, quando você for pensar numa projeção, que você está negociando uma área para uma futura empresa, já tem que pensar também nessa necessidade de implantação dessa estrutura. Lembrei até de uma grande rede, né, de café, eu não vou falar o nome da empresa, mas ela já põe um outdoor na estrada, vem tomar um cafezinho, fazer seu reabastecimento no seu carro elétrico aqui, 15 minutos, ele para, toma um cafezinho, né? É um plus de venda, tá certíssimo. Assim que a coisa funciona. Você vê a cada dia que passa, essas necessidades estão sendo agregadas na nossa vida e não saem mais. É o celular, é o carro elétrico, é uma informação mais rápida, é uma rede de informações, uma consulta, o GTB agora, né, do Google, essa coisa, não tem jeito. A gente tem que estar antenado. Eu estou percebendo que o seu conhecimento dessa área é uma coisa maravilhosa. A gente está iniciando uma experiência aqui em Brasília interessante, talvez uma das primeiras, foram nas regiões administrativas de Brasília. Eu não sei qual foi o processo, mas eles receberam uns carros chamados Smart para fazer essa verificação, e em cada região administrativa de Brasília tinha um posto de recarga. Eles estão aqui no GDF, no Palácio, então, lá embaixo? Todas as regiões têm. Tem Vicente Pires, tem Águas Claras. Só que aí a gente bate num ponto interessante, né? Esse equipamento que vocês estão vendo aqui é um equipamento que faz um teste, uma simulação do veículo elétrico. É um equipamento importado, né? Ele veio da Eslovênia. Aqui no Brasil não se fabrica esse tipo de equipamento. E quando chegou o equipamento, eu ansioso, falei, poxa, eu vou lá fazer um teste para ver como é que funciona. Fui na região administrativa de Águas Claras. Cheguei lá, estava uma placa assim, com defeito. Eu falei, nossa, com defeito? Aí falei, bom, vou em Vicente Pires, que é o bairro que eu moro. Cheguei lá, desligado, perguntei para o rapaz, não está funcionando? Não, tem uma semana que não está funcionando. Então a gente bate naquela questão da manutenção que eu comecei a falar. Por que é importante a manutenção preditiva e preventiva da parte elétrica, né? Porque também uma coisa que a gente não pode esquecer, depois que eu instalar essa estação, eu tenho que fazer uma manutenção, eu tenho que fazer uma verificação, de preferência, no mínimo anual, ou quando der algum problema, para ver se está tudo ok, porque um carro elétrico, como a gente vê, ele tem uma tensão bastante elevada, devido às baterias dentro dele, chegando a 600, 700 volts no carro. Então, um risco de um incêndio, de algum problema, é muito importante. E aí você tem uma garagem fechada com vários carros ao lado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da segurança,
cumprir as normas, né, direitinho, né, e fazer as manutenções. Então, isso também é um ponto importante a ser considerado. O que eu já observei em prédios comerciais, falando mais especificamente de shoppings, tem 3 grandes shoppings aqui de Brasília que tem já essa preparação, é que a pessoa paga pelo estacionamento, como qualquer um. Então, você tendo um carro caro, carro barato, o valor é o mesmo para todo mundo do estacionamento, mas você pode utilizar essas vagas específicas e o abastecimento em si é gratuito, né? Então, por isso que eu acho que como os clientes ainda são muito específicos, têm uma renda muito elevada, eu acho que valeria a pena até, de repente, até disponibilizar o estacionamento grátis para esse público bastante específico que tem um carro. Alto consumo. Eu até uma dúvida que eu tenho, Marco, a gente sabe, por exemplo, essa questão de celular. Então, temos celular Android, celular Apple, o carregador da Apple era de um jeito, o da Samsung era de outro, de repente o da Nokia era outro, isso aí foi evoluindo. Já há um consenso no mercado de como esses conectores funcionam no carro. Então, um carro lá da Jack Motors de 150 mil, uma Mercedes dessa na outra ponta de 1.300.000, a tecnologia de abastecimento é a mesma ou às vezes o shopping precisa ter 2, 3 tipos de equipamento, tem que ter adaptadores diferentes? Já existe assim, isso até a gente falando aqui em termos de Brasil, em termos de mundo, como é que funciona isso? É uma pergunta bastante interessante, Marcelo. Existem vários tipos de adaptadores, né? Por exemplo, a Tesla, ela tem um adaptador próprio dela. O Brasil aqui, ele deu preferência, vamos dizer assim, para o mercado europeu. Então, é o que a gente chama de tipo 2 de conexão, né? Agora, independente do carro, às vezes você compra um carro, por exemplo, a BYD está entrando forte no Brasil, né? Chinesa, né? Inclusive aqui em Brasília tem uma representação já deles aqui. Então, e eles estão abrindo fábricas e tudo mais, né? E são os maiores fabricantes de bateria do mundo. A BYD, inclusive, fornece para a Tesla hoje em dia, que são as baterias de lâmina de lítio. E o que acontece? Então, os carros, quando você compra o carro, ele já vem com o cabo de conexão. Mas é tipo adaptador? Como fosse um adaptador. Tá. Então, e também existem adaptadores. Então, o carro ele tem que estar pronto para esse tipo 2, que é o que a gente adotou aqui. Não adotou nem o americano, né, que é um tipo, o chinês também tem um tipo, o japonês tem um tipo e o europeu tem outro tipo. O Brasil, alguém optou pelo tipo europeu. Talvez quantidade de carro, Renault, Peugeot, né, Volvo, né, tem carro da Alemanha, tudo quanto é lugar. BMW também, que está bem forte também no segmento premium de carros elétricos. Isso. Então, assim, em princípio, não tem problema quanto a essa questão de adaptação, né? E sim, o tipo da estação também não tem problema, porque ela é definida por potência, né? Então, eu posso ter uma estação monofásica, ou seja, um carregamento de 7.200 watts, que é interessante até para os corretores, que 7.200 watts é a potência de um chuveiro, muitas vezes, que dá 32 amperes. Né? Então, é por isso que eu falo que às vezes é possível pegar essa energia do apartamento, porque se a pessoa for consciente, fala assim, tipo assim, eu não tenho energia. Entretanto, se eu não ligar o meu chuveiro a partir da meia-noite, até 8 horas da manhã, eu posso carregar o meu carro, porque ninguém vai tomar banho. Aí eu passo a ter energia. Isso é uma curva, né? Uma curva de carga, que a gente chama na área elétrica. Né? Ou seja, em momentos que eu não tenho muito consumo dentro da minha unidade, dentro do meu apartamento, dentro da minha casa. Então, também tem essa possibilidade, uma questão cultural aí, né? Claro que depois tem todo um dimensionamento elétrico e tudo mais. Mas também é importante, falar assim, não dá para colocar. Não, dá. Cada caso é um caso, né? Então tem que estudar e orientar bem o morador referente a essa condição de uso, né? Então isso que é importante a pessoa saber. Deixa eu te dar uma dúvida rápida, técnica. Enquanto está se carregando, seria o consumo de um chuveiro de 7.200 ligado? Sim. Então, Só que aí o que acontece, né? Que é importante também. Quando a gente vai tomar um banho, a gente toma um banho, sei lá, de 15, 20 minutos, né? O carro ele vai ficar carregando durante 8 horas. Por isso que eu perguntei, um consumo alto. Então. 10 horas. O consumo é o mesmo, o período é maior. Entretanto, esse cabo elétrico, e aí entra um ponto muito importante, ele tem que ser dimensionado para essa carga e também o cabo, ele existe características de isolação diferentes. O cabo mais comum que a gente usa é o cabo de PVC, né? E aí existem outros cabos com classificações diferentes. O PVC, ele suporta até 70 graus.
Então, o que acontece? Quando eu estou passando uma corrente elétrica por um cabo, eu tenho um efeito físico chamado efeito Joule, que é o quê? O aquecimento. É aquela coisa, eu tenho lá uma resistência do chuveiro. Quando eu ligo o chuveiro, a resistência esquenta, a água passa e você toma um banho quente. O cabo que vai alimentar esse carro também, a corrente vai estar passando, esse cabo vai estar esquentando. Só que ele tem uma isolação, porque ele não é um chuveiro. Só que essa isolação do PVC, ela suporta 70 graus. O cabo seguinte, que é o HEPV, ele suporta 90 graus. Então, quando eu faço justamente essa consultoria e falo para o morador, eu falo assim, vamos comprar um cabo com uma temperatura que suporta um pouco maior. Por quê? Porque o tempo de carregamento ele é muito longo. Ele demora, às vezes, 8 horas, 10 horas. Esse Jaguar mesmo, Marcelo, eu estava olhando hoje no site da Jaguar e eu observei o seguinte, que ele tem lá um carregador de 7.200 watts dentro do carro, embarcado, e ele demora 12 horas para dar uma carga total. Se partisse do 0 até 100%, é 12 horas usando essa estação que a gente chama de wall box, né, que é preso na parede, que é o termo técnico, né, o wall box, que é essas de garagem que a gente usa ou em residência, né? Então são detalhes técnicos assim importantes que tem que ser considerado, não é aquilo que você falou, de simplesmente pegar e plugar na parede. Não, né? Uma coisa, Marco, como você falou, a bateria do carro elétrico é de lítio. A bateria do nosso celular também é de lítio. E a tendência da bateria do celular é, entre aspas, ficando viciada, né? Ela vai diminuindo. Existe, assim, uma forma diferenciada para você abastecer o carro? Tem que ter um limite, um percentual, alguma coisa assim, para que essa bateria, que é o mais caro desse carro, possa durar mais tempo? Então, sim. As baterias de lítio, né, existem vários estudos, né? Por exemplo, se você tratar numa região muito fria, que cai neve, não é interessante. Uma região também muito quente também não é interessante. Então, como qualquer componente, como a gente, existe uma temperatura de trabalho, né? Então, essa temperatura de trabalho, se eu tenho uma temperatura adequada, eu dou uma condição de vida melhor. Tanto é que os primeiros carros elétricos que surgiram, inclusive esse Jaguar, ele tem uma ventilação na bateria, para que a bateria não aqueça muito, porque se aquecer, existe um componente, um dispositivo dentro do carro, né, que chama-se BMS, que é o Battery Manager System, que ele faz toda a gestão dessa bateria. O que ele verifica? Ele verifica o balanceamento da bateria, porque como eu tenho várias bateriazinhas, né, essa somatória de um monte de bateria, ela tem que estar com a mesma voltagem, ou próximo. Eu não posso ter uma bateria com um nível de tensão, a outra com isso aqui eu vou acabar com um banco de baterias. Então ele faz toda a gestão, ele faz o controle desse nível de tensão, ele faz o controle de temperatura, ele faz o controle de consumo. Então ele tem vários controles que são feitos dentro do carro para que essa bateria ela dure o mais tempo possível dentro de uma condição normal de funcionamento, né? Então ele tem toda uma gestão dentro dele. Eu tenho inclusive uma rede que chama rede CAN, fibra ótica, dentro do carro. Eu tenho uma rede, como se fosse uma rede de internet, todo mundo conversando com todo mundo ali dentro, porque existem vários circuitos ali dentro. Então, assim, é uma tecnologia bastante avançada, né? Eu até lembrei aqui, Marco, da gente colocar uma pilha usada juntamente com uma nova numa lanterna, né? Então, a durabilidade, né? Então essa gestão evita com que uma bateria descarregue mais. Sim, sim. É interessante isso que você colocou. Inclusive, eu estou trazendo, eu gosto muito de comprar equipamento, né? E eu estou trazendo um equipamento de fora também, aqui no Brasil não tem nada, em que, porque às vezes você compra uma bateria que é uma bateria pirata. E você olha a pirata e a original, parecem iguais. Só que esse equipamento ele faz toda uma análise dizendo... Porque você compra bateria e fala assim, essa bateria é de 2.400 mAh. Aí você coloca no equipamento lá para testar, eles falam assim, só chega a 1.800. Por quê? Porque é uma bateria pirata. Até o peso da bateria, que é 30, da pilhazinha, aquela pilha AAA de 1.2 volts, ela é 30 gramas. A pirata dá 18 gramas, 19 gramas, né? Então, essas coisas são importantes. Agora, um fato também muito importante da parte residencial que eu lembrei, até uma vez que eu conversei com o Marcelo sobre isso, não sei se ele vai lembrar, são os cabos elétricos desbitolados.
né? O que é um cabo elétrico desbitolado? Né? Um cabo elétrico, basicamente, ele é composto por uma isolação, né? Como se fosse um plástico, um PVC, e uma camada de cobre. Então, o que o pessoal faz com esse cabo? Eles diminuem a quantidade de cobre e aumenta essa isolação. Então, esse cabo, ele é um cabo pirata, vamos dizer assim, desbitolado. E por que isso é grave? Porque quando eu estou alimentando uma estação de recarga e dizendo que está passando 32 amperes e o cabo tem que ser de 10 milímetros, e esse cabo não é 10 milímetros, esse cabo é 6 milímetros. Tem medida externa, mas por dentro está... Eu posso colocar olhando, fogo numa né? instalação elétrica. Então, as construtoras, elas têm que ficar atento para as especificações técnicas dos cabos, dizendo lá que tem uma NBR do Inmetro, né, de proteção, uma NBR da BNT, que um cabo é um cabo bom, original, para a gente não ter risco nas instalações elétricas dos condomínios. Por quê? Porque esses cabos, muitas vezes, eles vão embutidos em locais que a gente visualmente não enxerga. Vai dentro de gesso, ou vão em calhas, eletrocalhas, ou dentro de tubulação. Eu não estou enxergando o que está acontecendo. Né? Então, por isso que até o Marcelo comentou da termografia, que é um outro trabalho que a gente faz, é justamente verificar com uma câmera térmica, né? Que foi muito difundido na época da Covid, né? A gente entrava no shopping, o cara media a temperatura, aquilo é uma câmera térmica, e a gente sabe qual é a máxima temperatura admitida de trabalho de um cabo elétrico. Né? Como eu falei, o PVC 70 graus. Se eu chego na câmera lá e está dando 90, 100 graus, esse cabo já está com risco de pegar fogo. Então, são pontos importantes. Marco, trazendo aqui para o mercado de construção civil, nós tínhamos uma dúvida aqui. Esses prédios mais antigos de Brasília, eles foram criados aí alguns de 60 anos de idade, em tempo monofásico, não tinha lá uma estrutura tão boa quanto tem hoje. Aliás, as estruturas modernas hoje são mais leves, né, mas são uma capacidade operacional mais intensa. Como é que se faz? É possível fazer essas adaptações para esses prédios? Vale a pena? Você acha que para o mercado imobiliário há interesse em fazer esse tipo de investimento nesses prédios? Então, esses prédios mais antigos, né, a gente realmente, essa preocupação é importante que o senhor coloca, né? A gente tem que fazer uma atualização da parte elétrica, né? Então, geralmente, esses cabos elétricos, por exemplo, são cabos rígidos, não são cabos flexíveis, né? Os antigos, né? Os antigos, né? Então, as características são diferentes. Porque as tubulações, normalmente, eu já passei muito aperto em construção, você vai passar uma tubulação, não tem espaço para aquilo ali. Não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Alguns prédios que foram feitos atualizações aqui na Asa Norte, o pessoal teve que passar, inclusive, fazer um novo caminho. Um novo caminho. Inclusive, essas tubulações, muitas ainda eram de ferro. Sim. E aí o cabo gruda ali com o tempo, oxida, você não consegue nem tirar o cabo. Acabou. Então, hoje em dia, a gente já usa o PVC, né, que é mais barato, inclusive melhor, né, mais leve, né, como foi colocado, mas tudo requer um estudo. Né, requer um estudo, verificar o projeto inicialmente elétrico do prédio, verificar o que está instalado, porque foi feito um projeto há 50, 60 anos atrás. O que foi instalado agora? Com o tempo, o pessoal vai colocando as coisas, os equipamentos, né? Por exemplo, tem um equipamento que alguns anos atrás não existia, que se você entrar hoje num apartamento, quase todos têm, que é aquelas fritadeiras elétricas, as famosas air fry. Sim. Aquilo ali consome 1000 watts. Uau. 1000 watts. Agora você imagina pegar 40 apartamentos na hora do almoço. Um air fry, um micro-ondas, tudo junto e cai uma fase. Entendeu? Então tem alguns equipamentos que têm um alto consumo. Uma outra coisa muito importante que o pessoal tem que observar, e isso é interessante também para os corretores, é o seguinte: quando o pessoal resolve fazer uma cozinha planejada, né? Então, aquele imóvel antigo, vai fazer a reforma, aí o cara vai colocar o forno elétrico, que consome muito, o tal do air fry, que consome muito, micro-ondas, que é com a resistência. Ou seja, duplex, vai embora. Tudo isso aí acaba impactando numa corrente, numa demanda de carga muito alta que não foi previsto para isso. Se não fizer a distribuição de carga, cai tudo. Cai tudo. E acontece muito. Eu recebo muitos chamados do pessoal fala assim, desarmou a prumada. Eu até sei por que desarmou a prumada. Só que, tecnicamente, eu vou colocar um analisador de energia para verificar qual é o pico, em que momento caiu, por que está caindo. Né? Então, é o que vale para os prédios mais antigos. Mas tem que ser feita uma análise, mas acredito que fazendo uma análise e fazendo essa atualização, seja possível, sim, colocar uma estação. Numa das nossas entrevistas aqui, inclusive com o arquiteto, nós estamos falando sobre a visão que o corretor tem que ter quando ele pega um imóvel reformado ou um prédio reformado.
São visões diferentes. E para o cliente é muito interessante, às vezes, ele pegar o apartamento reformado já com as adaptações para quando vai mudar a tubulação central já está pronto. Aí você pega o prédio todo reformado, quando você vai mexer por dentro do seu apartamento não vai sobrar nada. Né? Então esses cálculos são muito difíceis. Quando nós trabalhamos em áreas específicas de Brasília, Asa Sul, no prédio antigo, você vê, tem um cliente para Asa Sul, acabou, ele não vai mudar. Ele tem a história dele lá, tem a história de família, tudo. E realmente é um lugar muito agradável. Brasília não tem mais espaço para construir no plano piloto. Então você tem que passar por uma adequação, um retrofit, alguma coisa, mas tem que adaptar isso. E nesse momento, esses cálculos por técnicos, por especialistas como você, é extremamente importante. Porque a pessoa que acha que sabe, vou fazer um cálculo aqui, vou fazer uma medição aqui, uma distribuição de carga e pode dar um problema sério de incêndio, sabe, de família, alguma coisa mais perigosa que não requer realmente um conhecimento técnico muito bom. Né? Eu gostaria até de mudar um pouco da cidade. Águas Claras, uma cidade totalmente verticalizada, com muitos prédios novos e nem todos eles têm a carga para os automóveis elétricos. Já está tendo muita procura do seu serviço para fazer essa adaptação, criar essas estações? Então, esse ponto que você levanta, a gente pode até dar um pouquinho mais para trás. A maioria dos prédios em Águas Claras, por exemplo, não foi previsto colocar ar-condicionado. Ar-condicionado? Não foi previsto. E um ar-condicionado, hoje, se a gente pegar um inverter, que é esses ar-condicionados mais modernos, né, de 12.000 BTUs, ele tem um consumo em torno de 4, 5 amperes. Então, você imagina o seguinte, eu estou falando de uma estação que tem 32, e agora um ar-condicionado que tem 5. Então, uma estação equivale pelo menos uns 5, 6 ar-condicionados. E eu estou falando que muitas vezes não tem capacidade... Nem para ar-condicionado. Nem para ar-condicionado. Então, a gente está falando com essa visão para a unidade, para o apartamento. Nesse momento, nós temos que partir para a parte coletiva. Né? E um condomínio, uma edificação, ela é que nem um ser humano. Ela requer, todo ano, um diagnóstico elétrico para saber como é que está a qualidade da energia, como é que está o consumo da energia, para mim poder, em cima disso, falar assim, não, está tudo ok, ou não está ok, eu tenho que melhorar, eu tenho que pedir um aumento de demanda painel energia, porque eu já estou no gargalo, e aí para pedir isso tem todo um projeto novo. Né? Ou seja, então são detalhes importantes. A mesma coisa que tem a parte civil, né, que você vê lá trinca, rachadura, aqueles problemas na parte civil, infiltração, a elétrica também tem as suas características que tem que ser observada, né? Porque a gente tem riscos de incêndio. E em Águas Claras, eu já presenciei, inclusive, vários incêndios em apartamentos, por diversas razões. Né? Então, é importante a gente ficar atento a esses detalhes. E aí, quando a gente volta para a estação de recarga, é mais uma carga que eu estou colocando no prédio. Considerável, né? Considerável. Marco, eu acho que é uma dúvida que talvez você nunca tenha pensado, mas a gente aqui, né, durante todo esse debate, a gente está falando de capacidade de entrega de energia, de infraestrutura de entrega de energia. Eu voltaria um debate mais para a questão financeira. Alguns anos atrás era muito comum no Brasil a gente falar de bandeiras tarifárias, né? Então, especialmente quando a gente está falando de imóveis comerciais, a eletricidade do imóvel comercial, a água de um imóvel comercial, ela custa mais caro que de um imóvel residencial, até mesmo o imposto predial também. Aí eu te perguntaria o seguinte, né? No passado eu estudei bastante a questão de gerador de energia. Gerador que, na maioria dos prédios comerciais ou residenciais que tem, eles são abastecidos com diesel. Então, eu cheguei a ver que em São Paulo tinha algumas empresas que faziam cálculo. Bem, nesse horário, a energia elétrica é tão cara que talvez compense eu fornecer energia para a minha indústria com o gerador pagando diesel. Fazia-se um cálculo muito bem feito. Então, o gerador, por exemplo, acionava de 6 da tarde às 8 da noite, depois de 8 da noite ele devolvia a energia para o prédio passava a consumir a eletricidade da concessionária. Então essa questão de abastecimento de carro, por exemplo, então se você falou 8 horas, 12 horas, 14 horas, uma pessoa que vai passar o final de semana, tem equipamentos, por exemplo, que eles já podem ser projetados para você falar, eu quero que o equipamento acione quando o custo da energia elétrica for mais barato, porque só finalizando, fazendo essa analogia com o celular,
Porque o celular você pluga ele já começa a carregar, não tem muito como você temporalizar, porque também é um custo muito baixo. Mas em carros elétricos, tem empresas ou shoppings ou usuários finais já fazendo esse tipo de cálculo? Não tenho conhecimento se já existe esse tipo de cálculo. O que eu posso falar para você é o seguinte: as estações de recarga, ela possibilita você parametrizar e falar qual os horários que você quer carregar. Que nem você comentou agora. Vamos supor, eu posso chegar lá, engatar no carro, mas eu não quero carregar agora. Sim, exato. Eu quero carregar a partir da meia-noite até 7 da manhã. Então eu parametrizo, eu configuro ela para esse período, que é um período, por exemplo, fora de um custo mais elevado de energia elétrica. Diferente do que a gente observa, vamos supor, você pode ver quase todos os supermercados, no exemplo, supermercado, tem um gerador diesel, né? Por duas razões. Primeiro, porque eles têm uma área de refrigeração muito grande e se faltar energia, eles podem perder todos os alimentos. Então é um custo alto. E o segundo é essa questão que muitos não observaram ainda, porque quando você chega em momentos de pico, né, você tem uma diferença de tarifa diferente. E essa hora é a hora que poderia entrar o gerador, né? Então, só que o gerador, hoje em dia, ele, vamos dizer assim, ele vai caindo mais para essa parte de segurança alimentar, vamos dizer, para manter os alimentos lá, se faltar energia. Por quê? Porque nós já temos os fotovoltaicos. Você tem uma fotovoltaica para a questão do custo da energia. Sim. Então, eu num condomínio, se eu tenho uma área boa para colocar as placas na cobertura, eu coloco. Mas tem condomínios que eu não tenho uma área. Então, o que o pessoal tem feito? O pessoal compra essa energia de fazendas, de microgerações, que o custo... Tem casos lá em Águas Claras, que eu já ouvi os síndicos comentarem, caiu em 40% a conta da energia deles. Então é muito interessante. Tem empresas já que estão alugando espaços em chácaras aqui perto de Brasília para a instalação dessas placas. Justamente. Instalam a placa, pagam aluguel para poder gerar essa energia excedente. Inclusive tem condomínios em Águas Claras, né, em Brasília no geral, que tem um estacionamento descoberto, que pode usar aquele espaço para cobrir o carro e ao mesmo tempo captar. Você fez uma reportagem lá sobre isso, não foi? Sobre o maior estacionamento coberto do Brasil, não foi? Isso lá que teve uma viagem recente, né, que eu fiz para Foz do Iguaçu. Não foi, É interessante, até estava comentando sobre isso ontem, né? Porque, como eu já fui gestor predial, então essas coisas me chamam a atenção. Então eu lembro que boa parte dos meus colegas em Foz do Iguaçu estavam preocupados em ir lá para o Paraguai, fazer compras, comprar um novo equipamento, comprar alguma coisa barata, mas me chamou muita atenção essa cobertura toda desse estacionamento, que ele foi feito integralmente de placas solares. Então hoje é a maior usina em estacionamento do Brasil, provavelmente da América Latina, e eles são capazes de fornecer energia para todo o hotel só com essas placas. Em Brasília, quantos estacionamentos você poderia cobrir em Brasília fazendo com essas placas fotovoltaicas? Está vendo, seus corretores? Aí a dica. E essa questão do fotovoltaico também tem um outro ponto bastante importante, que é, se você tem a sua microgeração, o excedente ela está indo para a rede. Na hora que você instala uma estação, as estações elas já reconhecem e esse excedente, né? Então vai para lá. Então, se criando uma cultura, você pode carregar o carro durante o dia também, mesmo em horário de pico, porque com a reserva que você passou anterior, ou com a própria fotovoltaica que está alimentando o sistema, que passa a não ir para a rede e ir para as estações, ou aquela sobra que eu tenho de crédito, né? Voltar para as estações. Então, você cria uma gestão, né? Uma gestão bem legal em termos de economia, porque não é muito comparado até quanto você gasta numa bomba de combustível, quanto que você vai gastar da energia elétrica. E se você tem essa microgeração, o teu custo é zero de abastecimento do carro, porque você está se autogerando energia. Então, são coisas que também bastante interessantes aí, que tendem a um futuro bem próximo aí. Bacana. Mas, Marcos, eu vi aqui que você trouxe alguns equipamentos que eu reputo serem bastante interessantes. Demonstra pra gente para que eles servem, alguma coisa da utilidade prática deles, como é que funciona isso? Legal. Então, esse equipamento aqui, vou mostrar aqui para vocês, ele é o que a gente chama de adaptador. Essa peça aqui, ela faz a mesma função que um carro elétrico. Ou seja, quando a gente acaba de fazer a instalação, a gente tem que certificar e validar se essa estação está funcionando conforme manda as normas de segurança e tudo mais, né? Porque eu vou estar carregando esse carro. Então, esse equipamento aqui, ele simula todo um funcionamento do carro. Ou seja, na hora que eu engato
esse plug na estação, é como se eu falasse assim, o carro está conectado. Entendi. Quando ele conecta, o carro, que seria essa peça, ele vai falar para a estação o seguinte, eu estou conectado. Ele trava essa peça no carro. Então, tem essa informação. Aí a estação pergunta para o carro assim, eu posso começar a abastecer? O carro responde, sim. A estação pergunta, quanto você quer de corrente? O carro responde, eu quero 32 amperes. E aí a estação libera os 32 amperes. A partir daí, o carro vai controlar esse carregamento. Então, com esse equipamento, eu faço a simulação. Quando eu conecto esse equipamento nesse outro equipamento, esse outro equipamento ele tem uma série de ensaios que ele faz para verificar se tanto a estação quanto o carro eles estão funcionando adequadamente. E eu vou gravando essas informações aqui para mim gerar um relatório final para o cliente, dizendo assim, sua estação está com um aterramento ok, ela está com uma queda de tensão ok, ela está com uma impedância da linha de resistência Seria ok. como um scanner, alguma coisa assim? Como se fosse um scanner, ele faz um diagnóstico, né? Se algum desses parâmetros que foi registrado aqui estiver fora da faixa, ele vai falar para mim. Ele fala, inclusive, se eu tenho alguma falha dentro do carro que eu não estou enxergando. Então, ou seja, isso aqui realmente a gente pode considerar como se fosse um diagnóstico final para mim liberar a carga. Bom, pensando agora no efeito do condomínio que tem uma estação para recarregar, isso aqui seria para manutenção, não seria obrigatório você ter um prédio para isso, não, né? Não, até porque para manusear esse equipamento é necessário um conhecimento da área, né? No caso, a área elétrica. Mas faria parte da manutenção, então, né? Ele faz parte da manutenção. É como a gente faz hoje nos prédios, por exemplo, a vistoria do sistema de para-raio, a vistoria da central de alarme de incêndio. Nós vamos ter que fazer a vistoria das estações de recarga. Vai fazer parte do portfólio de manutenção que o gestor vai fazer a administração durante o ano. Quer dizer, olha aqui nessa conversa nossa aqui, que pelo que eu vejo esse assunto nosso não vai exaurir agora, a gente vai precisar de mais um outro tempo. E muitas informações extremamente importantes você nos passou aqui hoje, nós temos que te agradecer muito. Espero que os nossos colegas corretores e a população de modo geral assimilem isso com a gente. Já tem outro convite para a gente continuar essa conversa, tá bom? Certo. Bem? Marcelo, eu gostaria de deixar com você aí, para você. Sim, é interessante o Marco, como eu falei aqui no início, ele produz muito conteúdo para YouTube, Instagram, as mídias sociais, vale a pena seguir ele lá também. E esse é um dos diversos brinquedos que o Marco tem. Eu acho que se for somar todos os equipamentos para fazer todos os ensaios de todas as áreas dentro da eletricidade que ele trabalha, vai chegar próximo de um carro elétrico bastante caro aí, certamente, né, Marco? Bem próximo. E aí, achei interessante a primeira vez que nós três aqui, nós três corretores de imóveis, vale a pena dizer, nós não somos jornalistas, como muita gente fala, somos corretores, vendemos imóveis, alugamos imóveis, mas eu convido todos a assinarem o canal aqui do YouTube, isso é muito importante, seguir o CresceDF em todas as mídias sociais, deixar os seus comentários, se você gostou, não gostou, e também nos comentários que nós todos aqui sempre lemos, deem sugestões, você corretor de imóveis, você entusiasta da área do mercado imobiliário, deem sugestões de temas que vocês querem tratar, que gostariam que a gente conversasse, que a gente vai atrás de especialistas, seja aqui em Brasília. Nosso estúdio aqui tem preparação também para conversar com pessoas do Brasil inteiro. Então a gente pode também trazer um especialista de Brasília, fazer uma teleconferência com uma pessoa aqui de fora. Então deixem seus comentários, é importante para nos motivar e saber que tipo de conteúdo vocês querem que nós façamos a produção. Você, Lima? Vou deixar o nosso convidado por último aqui. Eu acredito que nós, corretores, ganhamos muito com essa entrevista. Essa informação foi maravilhosa. Espero que você, corretor, corretora de imóveis, possa agregar agora essa informação sobre carro elétrico, conversar com o seu cliente, trazer uma opção nova para você conversar com o seu cliente, oferecer esses imóveis, principalmente os imóveis de lançamento, que já estão com essas tecnologias embarcadas, né? E trazer também para o proprietário do imóvel, que é um investimento, a instalação dessas estações de abastecimento de energia. Eu que trabalho nessa área
de venda de imóveis na área de construção e tudo mais, tem muito assunto para a gente conversar, tem muito assunto, viu, Marco? Você já está convidado aqui já para um próximo encontro com a gente. Muito obrigado, pessoal, e agora eu passo para o Marco. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um grande prazer poder trocar essa experiência com vocês, para aprender com vocês também, que vocês estão na área. É importante eu ter esse feedback para conhecer. Quem sabe você volta a corretor daqui uns dias, tá vendo? Então as portas estão abertas para você aqui, viu? Por que não, né? Pois é, seja bem-vindo. E me coloco também à disposição dos corretores. Como o Marcelo comentou, tenho o meu canal do YouTube, do Instagram, tenho o meu site também, que é o iepbrasilia.com. Qualquer corretor que precisar alguma informação técnica, alguma coisa, eu estarei à disposição. Vai ser um grande prazer poder ajudar, poder passar alguma informação, né, para que você possa alimentar melhor o seu cliente, né? E fico mais uma vez à disposição de vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Contamos com o seu apoio. Vai lá no nosso site, não se esqueça. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marco. Obrigado, Lima. Obrigado, Chico. Obrigado a todos.